Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o secretário municipal de habitação, Orlando Fantasini, ex-vereador, ex-deputado federal e uma pessoa que conhece profundamente a nossa cidade. Já se meteu em grandes confusões aqui e continua aí na batalha. E nós temos uma pergunta aqui do engenheiro, ele é vice-presidente da ASEAG, é o engenheiro Eduardo Henrique Martins. Ele pergunta o seguinte: para o secretário, existe uma lei federal que oferece recursos para os municípios contratarem engenheiros e arquitetos para acompanhar obras de baixa renda. Contudo, Orlando, a prefeitura se recusa a assinar um convênio com a SEAG para viabilizar o projeto. Ele pergunta qual o motivo. Não é que a prefeitura se recusa, né? Existe uma lei federal, que é a Lei Federal da Assistência Técnica, os municípios têm que também elaborar a sua lei, adequando, obviamente, à realidade. Eu sei, né, que essa lei está em elaboração, tem passado pelas diversas secretarias, já passou pela Secretaria de Habitação, e assim que a lei for aprovada e sancionada, ela vai ter no seu escopo, obviamente, como se procede esses convênios, né? Porque você tem várias entidades, não é só a SEAG, né? Você tem outras entidades de classe que também têm o interesse. Então, é na lei que nós vamos estar definindo. Bom, o Orlando Fantasini, ele participou de muitos movimentos sociais e ele também sempre foi muito a favor de ocupação diária, ocupação de uma reforma urbana. Hoje ele está do outro lado. Como é que você mantém esse discurso? Quer dizer, eu tenho certeza que você continua entendendo que é importante o espaço público ser da população. Mas como é que você divide isso na sua cabeça e no coração, lógico? Não, com muita tranquilidade. No período em que eu atuava, tanto como militante social como vereador, nós não tínhamos nenhuma política pública habitacional no município, nem no país, diga-se de passagem. Hoje, nós temos uma situação totalmente diferente. Por que a gente organizava os movimentos de moradia? Para forçar o Estado brasileiro a ter política pública de habitação. Qual era a política pública habitacional? Era o BNH. Que as pessoas davam entrada, compravam, depois de 1 ano, 2 anos, perdiam o empreendimento porque não conseguiam pagar mais, porque a prestação subia mais do que o salário. Essa era a política pública habitacional. Quer dizer, a pressão da organização da sociedade em ocupações, em reivindicações, né, no sentido de uma política urbana para o país, é que levou hoje nós temos a possibilidade. Quer dizer, então, quando você não tem alternativa, eu acho justo que as pessoas se organizem, se mobilizem, até fazendo ocupações. Agora, quando você tem as alternativas, eu não vou voltar ao velho chavão do passado de ocupação. Eu vou para uma nova linha. Eu vou me organizar e me mobilizar para que eu tenha mais recursos para investir na área habitacional. Por exemplo, está no Congresso Nacional tramitando há mais de 10 anos um projeto onde a proposta é que 3% de todo o orçamento da União seja investimento para a área habitacional e que dos municípios, do Estado e dos municípios, pelo menos 1% do orçamento dos estados e municípios sejam investidos em habitação. Então, hoje, a inteligência da sociedade, do movimento de moradia, não é lutar para fazer ocupação de áreas, mas é lutar para que você tenha recursos para investir na área habitacional. Porque a habitação não é só construir casinha. Há uma ilusão também na sociedade que habitação é construir casinha. Não. Habitação é saneamento básico, é fazer a casa, é fazer a escola, é fazer a creche. UBS. É fazer a UBS, que não basta também você ter aquela mentalidade de que tira o cidadão que está aqui no centro e leva lá para o fundo do mundo e larga ele jogado lá, como era a política do passado. Quer dizer, hoje a gente faz urbanização das áreas ocupadas onde estão ocupadas. Por quê? Porque as pessoas têm uma relação de vizinhança construída ao longo de 20 anos, as pessoas trabalham geralmente próximos de onde elas moram. Então, se procura priorizar essas ações. Então, às vezes, alguns provocadores do movimento de moradia dizem: agora você mudou de lado. Não, continuo. Você mudou de lado? Não mudei de lado, continuo do mesmo lado, defendendo o direito à moradia, moradia com qualidade, digna para as pessoas. Agora nós temos uma política, e se nós estabelecemos uma política, nós não podemos abandoná-la e voltar ao passado. Nós temos que pegar essa política e avançar com ela, para que amanhã ela seja melhor do que está sendo hoje. Como é que você vê a questão da CDHU? Ela é um mecanismo válido ou necessita de reformas? E quais seriam, na sua opinião?
Bom, eu vou falar um pouco da CDHU de São Paulo, é isso? Isso, né, CDHU de São Paulo. Então, eu acho que a CDHU, como várias empresas públicas na área habitacional, elas precisam se reinventar um pouco. Né? Então, por exemplo, não basta você fazer as unidades, fazer a entrega, né? Fazer os contratos e dizer, bom, não cumpri meu papel. Bom, as pessoas não têm o hábito de morar em condomínio. Não tem. Nem os condomínios de classe média e condomínio alto são paraísos. Há problemas de relacionamento, de convivência. Bom, se há naquele que eu decidi, comprei, paguei e quero morar naquele, você imagina naquele que eu fui porque foi imposto. A minha possibilidade que eu tive. Né? Eu não tive sequer a possibilidade de falar, bom, nesse condomínio vai estar morando um pessoal assim, não quero nesse não. Ali não, ali você vai, é o sorteio, você vai para lá. Então você tem que investir mais no aspecto de um trabalho técnico-social, pós-ocupação, ajudar essas pessoas a se organizarem no condomínio, a se organizarem dentro de uma perspectiva de solidariedade entre todos os moradores, que é muito mais difícil isso do que propriamente você construir e entregar as unidades. Se há um desafio na questão habitacional, o grande desafio é esse. É como ajudar as pessoas a conviverem dentro de uma vida condominial, né, com relações totalmente diferenciadas. Né? Pessoas que, por exemplo, o ganha-pão dele é o cavalo com a carrocinha de coletar sucata. O cachorro. Ou o cachorro, né? Ou o porco que ele tinha, as galinhas que ele criava, e lá ele não vai poder mais fazer isso. Então, quer dizer, há toda uma ação a ser desenvolvida que eu acho que isso, as empresas habitacionais, elas deixam, de certa forma, muito a desejar e, portanto, nós temos alguns tipos de problemas que, por vezes, o crime organizado acaba tomando conta dos condomínios. Né? E não podemos deixar que isso aconteça. Um outro problema que eu tenho acompanhado em alguns... Logo quando se entrega, ou antes mesmo de entregar, a pessoa já vende aquele espaço, Orlando, acaba indo ou voltando, pegando aquele dinheiro e voltando para a terra natal, ou então indo para uma outra área ocupada. Como é que você vê essa questão aí e se você vê solução para essa questão? Não, tem assim, havido ainda alguns problemas, já se reduziram muito, mas com a instituição do CAD único, né, que o governo federal tem um cadastro único para todas as pessoas que recebem o benefício. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu vou te citar não vou dar nome aqui, mas uma determinada pessoa que morava numa área e ela foi contemplada com uma unidade do Minha Casa Minha Vida. Bom, ela tem que chegar na Secretaria de Habitação e apresentar toda a documentação. Aí nós encaminhamos toda a documentação para a Caixa faz o cruzamento de dados, pum, pegou. Ele foi rejeitado o cadastro dele. Aí, bom, por que foi rejeitado? Não, porque ele já recebeu um apartamento na Bahia. Então, ele não recebe outro. Então, há hoje, né, e aqui o governo do Estado também tem procurado trabalhar de forma unificada conosco. Né? Por exemplo, quando eu vou ao Hospital Geral, né, nós sabemos que ali tinha uma ocupação e temos um acordo, as famílias serão realocadas para o Minha Casa Minha Vida aqui da Prefeitura e chegou a documentação do pessoal e nós constatamos que algumas pessoas tinham problema. Então, e quando nós também temos algumas pessoas que a gente tem uma certa desconfiança, a gente também encaminha para a CDHU, o CDHU diz, olha, nós já contemplamos essa pessoa como uma unidade habitacional. Então, há esse intercâmbio que tem dificultado a vida desse pessoal. Né? Tanto aqui, Guarulhos e o Estado de São Paulo, e no Brasil você tem o CAD único. Né? Há pessoas que acham que vão enganar, né, no cadastro a questão da renda. Né? Quando chega na Caixa, a Caixa pelo CPF levanta toda a vida. Né? Fundo de garantia, férias, trabalho, não tem jeito. Né? Então você vai cercando. Isso é extremamente importante, porque não é justo que alguém receba 2, 3 unidades habitacionais, venda, enquanto a outra está lá aguardando por anos e anos a possibilidade de receber a unidade dela. Pedi para eu fazer a seguinte pergunta para você, Orlando. E se a pessoa foi contemplada, por exemplo, com um pedaço de terra no interior do Brasil, eu não sei se é sítio, fazenda, não sei como é que se chama, mas digamos que pelo Movimento Sem Terra ele recebeu uma pequena fazenda, um pequeno sítio para trabalhar.
também entra nesse cadastro, Orlando? Então, toda pessoa que recebe um benefício, né, do Estado brasileiro, ela está registrada dentro do CadÚnico. Até o Bolsa Família, se sabe. Que bacana. Tá? Então, esse CadÚnico é que tem ajudado a que a gente faça justiça. Óbvio. Mas e se o cidadão agora se inscrever com o nome do filho? É óbvio, o filho não recebeu nada, pode receber, né? Agora, ele vai enganar uma vez, 2 vezes. Ele não vai enganar a vida toda, não vai ficar vendendo a vida toda, porque o filho depois também não vai receber mais, né? Porque já foi beneficiado, já foi contemplado, né? E o déficit habitacional na cidade de Guarulhos, muito alto, vem diminuindo, vem crescendo, como é que está? Então, em 2010, né, o IBGE apontou um déficit habitacional na casa de 32 mil unidades, né? Então, de lá para cá, nós contratamos, né, não foram todas entregues, mas estão contratadas 10 mil unidades habitacionais para famílias com renda até R$ 1.600. Então, se o nosso déficit era 32, nós vamos cair para 22. Além disso, dentro do déficit, né, tem famílias que gastam mais de 30% da renda familiar com aluguel. Muitas dessas famílias já compraram suas unidades, né, porque com o que elas gastam de aluguel, elas estão pagando a prestação da casa própria. Então, eu acredito que o próximo censo vai demonstrar que nós reduzimos o nosso déficit habitacional de 32 mil para por torno de 20 mil, 22 a 25 mil, porque também tem um crescimento, não podemos esquecer, né? Não está estagnado. Guarulhos é a cidade que mais cresce, né, na Grande São Paulo ano a ano, né? Tanto a nível de natalidade, quanto a nível também de pessoas que migram. Então, obviamente, não é uma matemática simples, né? Você reduz, mas também outras pessoas entram para o déficit habitacional porque as pessoas têm filhos, os filhos casam, os filhos querem também ter as suas casas e assim por diante. Bom, passou já voando, nós estamos nos 3 minutos finais aqui, só quero registrar aqui uma reclamação do nosso amigo Ronaldo, de que a Guarupás, devido a essa mudança, até devido à Copa do Mundo, adiantou a questão das férias escolares e muitos alunos voltaram para as escolas, mas ainda não conseguiram encher o cartão, porque eles não atualizaram a questão do cartão do estudante. Olha só, hein? Uma coisa tão simples, mas que vai dar muita dor de cabeça para muito jovem aí, que é pobre, né? O pessoal da Guarupás poderia dar um jeitinho, dar uma acelerada nesse ponto aí, o pessoal mais carente, os estudantes. Orlando, último minuto, vou ter que fazer essa pergunta. Você está de volta ao PT, tem uma bela história, uma história bastante antiga. Pretende voltar a ser vereador? Não, se alguém te convidar, vamos sair candidato a vereador, você topa? Não tenho essa pretensão, né? Eu acho que eu já dei a minha cota de contribuição para a cidade, enfim, contribuí também no que estava dentro dos meus limites, no aspecto nacional, trabalhando, né, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, atuando em todo o território nacional e aqui também no estado de São Paulo, em especial na cidade de Guarulhos. Agora, eu acho que nós temos que renovar, né, a política, né? Eu acho que tem muita gente nova, muita gente com disposição, com vontade, e que pode ser. Lógico, eu não vou dizer para você jamais, nunca, porque isso a gente não deve dizer, até porque a conjuntura pode alterar e podemos, né, ser convocados aí pelo partido para dar mais uma contribuição, mas não estão dentro dos meus planos não voltar a ser candidato. Olha, tem um monte de coisa, mas se eu for perguntar agora questões políticas para ele, aí vai enrolar muito mais, estamos no minuto final. Orlando, obrigado por você ter vindo. Espero a gente poder contar outras vezes com a sua presença para falar um pouquinho mais apimentada as questões políticas da nossa cidade. Muito obrigado por ter aceitado, Orlando. Deixa um minuto para você, suas considerações finais. Eu que agradeço, Roberto Samuel, a oportunidade de estar aqui, divulgando um pouco o trabalho que a gente está desenvolvendo pela Secretaria de Habitação. Você sabe que eu nunca me furtei em participar em nenhum programa, enfim, e falo justamente aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Então, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para outras oportunidades estarmos aqui dialogando, conversando de forma franca, honesta e sincera. Vamos convidar, sim, com certeza.
Gente, muito obrigado pela audiência. Toda quarta, toda sexta-feira estamos aqui pela TV Destaque, 20 horas. Avise todo mundo. Depois esse programa vai estar nas redes sociais. Se você perder esse programa, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube ou no Facebook. Procure lá Roberto Samuel e vai estar todos os programas. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.